bem? Estamos de volta ao caminho de excelência e já no passo 7. Já demos alguns passos até aqui, né? E nesse momento, né, nesse período aí, vamos estar juntos algumas vezes. Nós vamos estar falando sobre um assunto não menos importante ou mais importante que os demais, né? Mas é um assunto que eu gosto muito e algo que realmente faz muita diferença, né? Quando a gente fala sobre reino de Deus, quando a gente fala de transmitir, de compartilhar a palavra, né? Quando a gente fala sobre ensinar o outro, enfim, que é o discipulado. Não sei se você já ouviu falar sobre, ou se você só ouviu, mas não tem um conhecimento. Nós vamos estar aqui juntos, né? Compartilhando um pouquinho daquilo que a palavra nos diz, daquilo que a gente tem um pouco de vivência sobre isso, mas muito mais, né? Daquilo que o Senhor nos ensina pela sua palavra. E minha oração e desejo é que você absorva tudo. Então, se eu puder te dar uma orientação, anote os textos, ouça, né, com muita atenção, né, procure fazer isso num momento tranquilo, porque isso é algo que a gente precisa viver, né, e de uma maneira bem intensa, e isso é bem importante a maneira com que a gente faz, tá bom? Então vamos lá falar sobre discipulado. O que é discipulado? Discipulado, segundo o dicionário, é a palavra de origem latim, discipulatus, significando conjunto dos alunos de uma escola, aprendizado, estado de quem é discípulo. Então a gente entende que quando fala discipulado, que nós temos um relacionamento entre professor e aluno, né? É fazer discípulo. Foi o sistema, a maneira que Jesus usou para garantir a continuidade do seu trabalho e do seu ministério. Jesus fez discípulos, lembra? Ele começou com 12, um deles o traiu posteriormente, né? Se suicidou, você sabe já a história, mas isso deu a oportunidade a outro discípulo que com eles andava e compartilhava. Discipulado é formar outro, é preparar outro para que se junte aos que estão e que seja mais um no corpo de discípulos. Jesus formou a Pedro, Pedro formou a milhares que saíram pelo mundo formando dezenas de milhares e assim sucessivamente. E vou lembrar aqui, não está no script, mas vou lembrar também do apóstolo Paulo. Você lembra como ele formou outros e outros lideraram igrejas, né, a partir do seu discipulado. Mas todos são discípulos de Jesus. Não formamos discípulos para nós. Pelo menos este não é o objetivo bíblico. Formamos discípulos de Jesus para o reino. É no reino que precisamos pensar ao discipular alguém. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Isso é uma linha muito tênue quando a gente está formando alguém, quando a gente está ensinando, né, alguém pela palavra, de certo, mas a gente vai entender que isso é uma relação um pouco mais profunda sobre isso. Então a gente tem que ter uma linha muito tênue, né, na nossa ação ou no nosso entendimento de que são nossos discípulos. Não são nossos discípulos, são discípulos de Jesus. É tênue, é uma linha fininha, né? Mas a gente precisa seguir pelo caminho que é a palavra, né? É no reino que nós precisamos pensar em discipular alguém, já falamos isso. Contudo, é importante pensar que é para nós que o discípulo de Jesus estará olhando. Olha que responsabilidade. Você estará formando um discípulo de Jesus, mas ele vai estar olhando inicialmente nessa relação de discipulador e discípulo, ele vai estar olhando para nós, ele vai estar olhando para você enquanto discipulador. Então me faz pensar, né, ou lembrar de um discípulo apóstolo, já mencionamos ele, apóstolo Paulo, que disse: sede
meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele trouxe a responsabilidade para ele, né? Olha, eu estou falando de Cristo, ensinando a Cristo, mas pode imitar a mim, porque eu sou imitador dele, né? Outro texto que ele escreve é: vós sois nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida por nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O primeiro texto é 1 Coríntios 11, 1, e o segundo texto 2 Coríntios 3, 2 e 3. Repetindo, 1 Coríntios 11, 1, 2 Coríntios 2, 3, 2 e 3. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Isso significa dizer que Jesus é o alvo, o Mestre é Jesus. Quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, segundo sabemos pela palavra, é o Espírito Santo. Mas nós somos ou seremos os embaixadores, nós somos ou seremos os representantes. Então precisamos nós ser um exemplo para eles, porque eles vão nos imitar, eles vão absorver pensamentos, valores, falas nossas. Quando muito novos na fé, às vezes até a nossa forma de vestir. Então isso é uma grande responsabilidade. Precisamos nos preocupar com o que estaremos ensinando com palavras e exemplos. É sério. Trabalho de discipulado é algo bem sério. Por isso eu falei para você estar bem atento a tudo. Porque não é... A gente fala de Jesus, entende que a obra é do Espírito Santo, mas nós estamos formando alguém, né? Porque eles perguntam para você e para mim: o que você pensa sobre a política? O que você pensa sobre o aborto? O que você pensa sobre o homossexualismo? O que você pensa sobre a bebida? O que você pensa sobre boate? E são várias perguntas. O que você pensa sobre o amor? O que você pensa sobre o casamento? Então, você precisa ter esses valores, os seus pensamentos muito baseados, nós precisamos, né, na palavra, porque nós estaremos ensinando a eles. E se nós, o que pensamos errado, digo para você que reproduz. Ah, mas eles não pensam? Claro que eles pensam, mas eles estão chegando agora, eles estão sendo ensinados agora, inseridos agora no reino. E nós aqui estamos ensinando. E se ensinarmos errado, nós temos aí 90% de chance de que ele aprenda errado e reproduza errado. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Discipulado, é andar junto. E passa a ser, na verdade, uma relação de confiança. E como resultado desta confiança, então há concordância, respeito e obediência. Isso não pode ser imposto, ou não deve ser imposto. Precisa acontecer naturalmente. É um relacionamento de confiança. O discipulador é alguém que se disponibiliza, né, e tem da igreja ou da liderança o aval para conduzir uma vida pelo caminho. Foi-lhe dado responsabilidade por cuidar, discipular uma vida, e junto com a responsabilidade vem também a autoridade para que exerça seu ministério ou sua função com perfeição e grandes frutos. A respeito da autoridade, eu também gostaria de fazer uma observação muito importante para você que vai se colocar à disposição para cuidar e discipular, porque foi um aprendizado, né, de vivência, foi um aprendizado, eu aprendi pelo erro e eu quero compartilhar isso com você, né? Porque às vezes a gente segue de uma maneira, mas aí o Senhor vem e corrige essa maneira. E eu entendo que eu estou compartilhando isso com você por ter aprendido, né, algumas coisas, e estou aprendendo ainda. Mas vamos lá. Você não será dono de ninguém. As pessoas têm suas próprias vidas. E há algo que Deus deu a nós e a elas também que precisamos respeitar. É livre-arbítrio. E o nosso maior exemplo
É o próprio Jesus com relação a Judas. E olha que ele sabia o que Judas faria, ele sabia que Judas o trairia, ele sabia. Mas assim ele assentou-se na mesa, assim ele lavou os pés de Judas, ele sabia. Nós precisamos então, a exemplo de Jesus, ter este entendimento, para que sigamos em um discipulado saudável para você e para aquele que você estará formando. Sobre a questão de obediência, é importante também entender que o discípulo não será o seu serviçal. Muito pelo contrário. Na verdade, a exemplo de Jesus, discipulador, você e eu é quem vamos servi-los, é quem devemos servi-los. Entende isso? E eu não estou falando a meu exemplo, eu estou falando a exemplo de Jesus, a exemplo do que Jesus nos ensinou. Quem que lavou os pés dos discípulos? Jesus. A obediência, de novo, ela acontecerá se houver uma relação de confiança e exemplo, porque isso é muito importante. Como eu disse, o discípulo vai estar olhando para você, olhando o que você faz, não o que você fala. Eu não preciso continuar essa parte. Os discípulos de hoje serão os discipuladores de amanhã. Logo, os líderes discipuladores de hoje, é importante que ontem vocês tenham sido bons liderados. Deu para entender? Vamos de novo? Os discípulos de hoje serão os discipuladores de amanhã. Logo, nós líderes discipuladores de hoje, é importante que ontem vocês ou nós tenhamos sido bons liderados. Afinal, só podemos levar alguém a um lugar aonde já fomos. Ninguém se torna um bom líder se não for antes um bom e obediente liderado. Ninguém vai seguir um líder que não segue a sua liderança. Isso é muito importante, pois você será para o discípulo como um espelho. Então precisamos cuidar do que estamos ou estaremos refletindo. Cuidado, cuide do seu reflexo. Qual a importância do discipulado? E aí nós vamos terminar aqui nesse tópico. Dar sequência ao ministério de Jesus. Começou lá atrás, na verdade, né? Deus chamou esse ensino de discipulado. Deus chamou a Moisés para um grande ministério. Moisés discipulou a Josué, que deu sequência ao seu ministério, entrou na terra prometida, tomou posse dela, colocando todo o povo no seu lugar, como Deus tinha prometido. Discipular é preparar um continuador, é preparar um igual. Vamos ler Josué 1:5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Palavras do Senhor a Josué após ele assumir aí essa grande missão que lhe foi confiada. Discipulado, a importância do discipulado é que a transmissão de valores, nós falamos isso um pouquinho lá atrás. No discipulado, os valores da doutrina pregada por Jesus são transmitidos na sua íntegra dos discipuladores para os discípulos. Discipuladores, o que precisa ser ensinado são as verdades da palavra, os valores da palavra, a doutrina da palavra, ensinada por Jesus. Às vezes nós pensamos muitas coisas, né? Eu penso, mas o que a palavra diz? Eu acho, mas o que a palavra fala? Porque nós, lembrando, estamos fazendo discípulos de quem? De Jesus. Para quem? Para o reino. Vamos encerrar aqui dizendo, na leitura, de Deuteronômio 6, de 1 a 9, que diz assim, Deuteronômio 6, de 1 a 9. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra e a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho de teu filho, olha a sucessão aí, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados.
Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, olha o discipulado, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, ou seja, em todo o tempo, através do exemplo, através da vida. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A sucessão é muito importante para que a verdade, uma vez declarada pelo Senhor Jesus, não seja esquecida e nem deformada. Discipulado é tão importante como a educação correta de um pai ao seu filho. Então, discipuladores, vocês serão, nós seremos como pais a filhos. Temos grande responsabilidade sobre isso. Amém? Vamos orar? Pai querido, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu ensino e quero te pedir com muito temor, Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, compartilhar o coração dos teus servos aqui que estão ouvindo, ó Deus, esse estudo, esse compartilhamento, que o teu Espírito possa comunicar aquilo que eu não consegui. Senhor, eu quero te pedir que cada palavra compartilhada possa cair como revelação nos corações. Pai, que não seja só mais um estudo, só mais um ensino, mas que isso possa fazer diferença na forma com que estamos fazendo e conduzindo, e que nós possamos continuar, porque, ó Deus, eu sei que seus filhos já abençoam, já ministram, já falam, mas que, ó Deus, nós possamos continuar, ou que os seus filhos possam continuar abençoando vidas. E, Senhor, que tenhamos entendimento através de Jesus, através do seu exemplo, do que é formar discípulos. Te agradecemos mais uma vez pela palavra e obrigada por este tempo de compartilhamento. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu ministério. Amém.